Você pensava que acabou? Que tinha um programa só essa semana, Chibata? É drupo? É drupo, tem dois essa semana. Olha só, pessoal. A gente decidiu fazer 2 programas justamente por causa da efervescência toda de janeiro, que a gente brincava no programa anterior, né? Que janeiro é férias, daí ninguém faz nada, nem o mundo anda. Mentira, a gente tá cheio de coisa acontecendo. E se no programa anterior a gente concentrou nossos esforços em explicar a América Latina nesse cenário, principalmente a Venezuela, agora a gente quer concentrar um pouquinho o nosso raciocínio para cima, né? No hemisfério norte, Chibata. E na paralisação recorde dos Estados Unidos, dos serviços públicos nos Estados Unidos, de 35 dias. Olha lá. Que será? Vamos mandar beijo também pro pessoal que está comentando, beijo para todo mundo. A gente vai ter um beijo para todo mundo. Eu estava lembrando aqui agora, a gente vai pensar nisso, talvez faça o programa mais para frente, sobre Brumadinho. Sim, né? sim. Então, um beijo para todo mundo que é de Minas. Os caras ficaram muito sensibilizados com... De novo, né? Com a... enfim, né? Um troço que você não sabe nem o que pensar. Ontem a gente estava conversando, né? Comendo pizza... E isso acontecendo, a gente falou, meu Deus, né? De novo, que desastre, que coisa. Então, tragédias os bons pensamentos e que... Isso. Né? Mas enfim, gente, né? Temos que boa pensar sério ainda sobre isso, né? Tem que deixar a poeira baixar agora, salvar as pessoas, né? Exatamente. Resolver alguns problemas, mas a gente tem que pensar politicamente nessas questões. Né? Verdade. É um problema muito sério. E cada um agora fazendo o que pode e principalmente mandar muita energia boa, muita força para todo mundo que está lá passando por essa situação. Né? Quem está trabalhando para resolver essa situação também, né, gente? Muita coragem aí, tudo isso. E as famílias todas afetadas, né? Beleza. Então não dá para deixar de falar disso. Então tá bom. Então, de Brumadinho, vamos para os Estados Unidos. Para o mundo. Para os Estados Unidos. Bom, o que se sucede? Tem essa teia toda, pessoal, e olha só. Já, assim, ó, foi na semana passada, né? Terça agora tá indo pro ar o nosso Atualidades. E já no sábado, ou melhor, foi só no sábado, que saiu aí a assinatura aprovando, né, do Trump, do documento que vota o orçamento, que aprova o orçamento para o governo funcionar. Bom, tem várias questões aí, gente. O governo, na verdade, estava parado, ou semi-paralisado, com situações aí de funcionários públicos e tal, desde 22 de dezembro. Então, 35 dias. É a maior paralisação da história, Shiba. Tinha uma paralisação que era recorde lá dos anos 90, ainda no governo Clinton, né? E agora, só agora, 20 anos depois, é que teve uma paralisação tão longa. Diz, bom, mas como é que é assim, prof, que as pessoas param? Como é que rola isso? É o seguinte, gente, a aprovação orçamentária deles, dos Estados Unidos, é um pouco diferente. E a relação dos poderes lá também é um pouco diferente do Brasil, né? Quando a gente fala em diferentes tipos de democracia, também tem isso. E aí, o que acontece? No meio do mandato presidencial, do mandato do executivo, existem as eleições que são para o Congresso, para as novas cadeiras ou para renovar cadeiras antigas do Congresso Nacional, senadores e deputados, que seriam, né, equivalente a senadores e deputados aqui. E tinha acontecido já com Obama no segundo mandato, que no meio do segundo mandato, nessa eleição, os republicanos tinham conseguido a maioria das cadeiras e daí ele não conseguia fazer passar mais nada, né? Tava tudo truncado na segunda metade do último mandato. Agora, com Trump, no primeiro mandato, está acontecendo a mesma coisa, gente. Uma expressão que eles usam que dá para traduzir para o português como um governo pato manco, né? Diz que é um pato com uma perna só, uma expressão deles, norte-americana, porque ele perdeu a maioria na Câmara dos Deputados e os democratas estão com a maioria. Então, o que acontece? Existe esse jogo político também de forças de interesses, ideologias e do que é prioridade para cada um dos partidos. E para o Trump, uma das prioridades dentro desses itens orçamentários votados tinha que estar a grana, o orçamento para continuar a construção do muro na fronteira com o México, né? Promessa de campanha. Promessa de campanha. Ele precisa entregar coisas para os eleitores dele sob pena de, queda de popularidade, gente. Aliás, o que saiu? Na semana aí saiu uma pesquisa dizendo que 58% dos norte-americanos acreditavam ao Trump a culpa pela paralisação. E diz, bom, como é que acontece a paralisação? Daí assim, não anda porque o orçamento não foi aprovado, então os funcionários estatais correm o risco e ficam sem salário. Houve aproximadamente 800 mil funcionários, 25% dos funcionários estatais federais norte-americanos, que já não receberam o segundo salário, quer dizer,
A galera não recebeu o salário do Natal e Ano Novo, gente, e não recebeu agora do fim de janeiro, diz minha nossa. Então houve, claro, uma grande mobilização também de iniciativa privada, outras coisas. Um exemplo que a gente estava comentando antes também, Bon Jovi abriu o restaurante dele para servir alimentos para a população atingida pela paralisação. Você que ele cantava também? Ah, era bom se fizesse um cover, né? Mas não, ele estava, na verdade, servindo as mesas. Foi o que apareceu. Que bom, bacana, que bom job. Que bom esse job. Que bom job. Então, e umas coisas assim, pessoal, diz, olha, o cenário é diferente. Aí ele assinou o decreto agora que aprova o orçamento, mas que meio que empurra com a barriga, porque é só até 15 de fevereiro. Depois eles têm que sentar para conversar de novo, pessoal. Por quê? Porque lá nesse orçamento que ele assinou agora, que ele caneteou para dar essa continuidade, não tá orçamento, não tá o item muro, né? Não tá aí. E outra coisa interessante, o item muro é ótimo. O item muro. O item muro. Não é qualquer murinho, gente. É qualquer murinho, murão. E olha só, esse item, o que poderia substituí-lo? Ele dá um canetaço e decretar emergência. A previsão constitucional nos Estados Unidos, decretou emergência, não precisa de aprovação. Tá. Vai lá e pega o dinheiro. Só que ele disse, não, eu não quero fazer isso. Na verdade, pessoal, é porque assim, se ele faz isso agora, em meio de primeiro mandato, com vistas à reeleição, ele nunca mais vai poder decretar emergência para nada. E daí? É um passo muito arriscado, né? Porque você não pode banalizar decreto de emergência. Tá, você perde, né? Você perde a cartada. Perde a cartada, não é assim, né? É que nem essa... Gente, comparando uma coisa bem assim, né, Chibata? Aquela coisa do call center, de repente, que você precisa resolver alguma coisa. Você liga para o atendente, aí, né? Não é assim, o atendente não vai... Você não liga e fala direto com o dono do negócio, né? Tem uma gradação. E essa coisa da emergência é mais ou menos isso, é a última. Que você não fala nunca com o dono. Né? Enfim. Ou melhor, já falou com o dono de algum lugar? Não. Você não usa a emergência, o dono da TIM, liga com a Itália, quero falar com o dono da TIM. Quero falar agora, né? Não dá. Agora, você separou algumas referências que oferecem pra gente umas coisas muito legais para pensar o seguinte, pessoal. A paralisação do governo ou qualquer outra coisa que seja sistemática e que seja consequência, é consequência de um ambiente conflagrado de fronteira. E daí você separou referências importantes para a gente entender isso. Eu estava pensando, né, essa obsessão do muro, né, e a gente já fez alguns programas, alguns eu diria que 2 programas sobre muros, né, que separam, lembra aqui no Aprova Atualidades, dá uma buscada aí que você vai achar também, tá? E o Trump, né, vem com essa proposta que é uma trucada também muito grande, né? Essas são as grandes questões também de quando você ganha uma eleição trucando alto, você tem que entregar lá o total do muro. Até agora não saiu o muro, mas enfim, vamos ver. Porque você prometeu, tem que entregar. Essas coisas assim, vamos acabar com o pedágio, vamos fazer muro, vamos, né? São coisas que não são tão assim fáceis de entregar depois, né? Mas enfim, né? Jogo a jogo, treino é treino, como dizem, e eleição é uma coisa e governar é outra, né? Eu pensei muito nessa simbologia do muro, né? E no espaço, o que representa essa fronteira entre os Estados Unidos e o México na história americana e na filmografia. Eu fui atrás de alguns filmes, alguns eu lembrava de cabeça, outros pesquisei, né? E ali sempre foi, né? Por isso que serve como pretexto, como mitologia para o Trump, o lugar do inimigo, a fronteira, o perigo, né? O ilegal, o clandestino, né? Então ali sempre teve o inimigo americano, né, o que eles chamam de possível inimigo, desde o século XIX, quando tem uma guerra lá para os Estados Unidos anexando o Texas, né? Então aquelas fronteiras ali sempre foram problemáticas entre os dois países. E isso vai continuando, sempre ganhando alguma roupagem diferente agora, na atualidade, com a questão do imigrante, né? O imigrante e também o tráfico de drogas. Se você pensar, por exemplo, em Breaking Bad, aí já vai a primeira referência, todo mundo, né, assistiu a série ou conhece a série. A gente passa ali numa região que um pouquinho mais para baixo, está em Albuquerque, se passa a série, um pouquinho mais para baixo é justamente o lugar onde o Trump quer colocar o seu muro. Só que no século XIX a gente já via aquelas histórias, né, do Far West, que virou Faroeste no Brasil, né? Mas é o longínquo oeste, tá, que está ali, essa descoberta de um lugar, as fronteiras, o perigo está ali, e eles já estão ali lutando, né? Os americanos. E toda esse visual americano do homem fumando com aquele cowboy, né, corajoso, armado até os dentes,
tá ali sendo criado muito também com o cinema e muito também com a figura do John Wayne, né, que é um autor que representou muito esse cowboy americano corajoso que vai fazer as coisas acontecerem ali, tá? Então já começa aí, muitos filmes de faroeste foram ali gravados. Então essa região, esse lugar tem essa identidade já com essa coisa do perigo, do desafio do inimigo, que está logo ali. Então tem lá o mexicano que faz esse papel quando não tem um índio e um mexicano. Tá? Bom, outros filmes, né, a gente vai pensando que esse espaço, o olhar sobre esse espaço vai mudando, mas o fundo, né, do outro, do inimigo, do perigo não muda, a gente vê também no filme Babel, né, que é um filmaço, tá, do Iñárritu, né, Alejandro González Iñárritu, e ele vai fazer um filme chamado Babel. O título já é, né, preciso, né, porque ele vai falar sobre essa confusão das fronteiras no mundo globalizado. Que se refletem exatamente certo? na língua. Sim, né? Que se refletem na língua. Né? É um super filme muito bacana, que também se passa nessa região onde querem construir um muro, né? E eu também deixo para vocês aqui essa ideia para a gente perceber como essas relações que são humanas vão se estabelecendo ali a despeito de fronteiras. Tá? E por fim, eu acho que é o filme mais preciso sobre esse assunto, é um filme chamado Sem Identidade. Esse filme não ficou muito famoso no Brasil, mas é um filmaço do Cary Fukunaga, certo? Esse ele vai falar sobre realmente os mexicanos atravessando a fronteira, tentando ou atravessando a fronteira ali do México para os Estados Unidos. Eu não vi esse, é mais ou menos um filme documentário? Não, é um filme mesmo. É um né? filme É ficção, né? E a gente vai acompanhando alguns personagens que tentam ali, né, fugir da miséria, do tráfico mexicano, que tem todas essas histórias, né? A gente viu agora nesses deslocamentos em massa do mexicano, é muito jovem, dos hondurenhos, tentando fugir das milícias, do tráfico de drogas e todo o perigo lá, e tentando ir para os Estados Unidos. Por duas causas, né? Por conta do sonho americano. Os Estados Unidos representam esse grande sonho, né? De democracia, de liberdade, né? De ganhar dinheiro, do capitalismo, né? E a outra é justamente sobreviver e fugir da miséria e do tráfico. Tá? Então, eu acho que é legal a gente pensar esse espaço, porque a gente fica nessa ideia, o cara quer fazer um muro, mas por quê? O que isso simboliza para um americano? Né? Por que isso faz um cara ganhar uma eleição? Ou ajuda alguém a ganhar uma eleição? Porque prometer um muro ajuda alguém a gravar. Então, esse muro não é só um muro do século XXI, né? Mas é uma fronteira que vai se estabelecendo como um lugar do inimigo. Essa conflagração conflagração é muito antiga. Então, é muito legal a gente ver isso através do cinema. Como o cinema vai construindo isso, e o faroeste ajuda muito, né? A fazer o inimigo e o homem americano. Essa coisa do machão americano, chapéu, cigarrão, Marlboro na boca, né? Salvando todo mundo. Beleza? Isso aí. Se fosse você assistir. Boa, boa. Dicas, referências aí estruturais, gente, vamos trabalhando com muito repertório, porque 2019 promete ser um ano cheio de inventividades e de boas projeções de estudos para você também. Bora? Bora? Tchau, galera. Valeu, Tchau, gente. obrigado. Boa semana.